o que o outro quer de mim. Ou seja, o que o outro quer de mim? O que realmente essa pessoa quer de mim? Será que essa pessoa realmente está querendo o que ela está dizendo que está querendo? Ou ela quer algo que ela não está dizendo? Ah, você me chateou. Quero que você peça desculpas. E na verdade ela está querendo que você dê dinheiro para ela, por exemplo. Será que ela está realmente querendo aquilo que ela está dizendo? Ou o que exatamente essa pessoa quer? Aí quando você entende o que a pessoa está querendo com você e entende o que de fato você se comprometeu, o que de fato você fez, o que de fato é verdade para você em relação ao que essa pessoa trouxe, aí você começa a separar a sua energia da energia da pessoa e assumir responsabilidade. Ou seja, eu sou responsável somente por aquilo que eu sou responsável. Vou dar um exemplo meu para ficar didático também. Tinha uma colega minha, muitos anos atrás, que ela tinha uma amiga. Ela tinha uma amiga. E ela falava que essa amiga passava por uma situação muito complexa no trabalho dela, que ela queria ser modelo. E que ela não tinha altura para ser modelo. Então ela me trazia isso, que essa amiga ficava chateada, que essa amiga ficava triste, que ela reclamava, que ela perdia trabalhos porque ela não tinha altura. Quando eu conheci essa amiga, eu conheci ela um único dia, pelo que eu me lembro. E eu perguntei para ela: "Ah, o seu trabalho, mas como que é para você a sua altura em relação ao seu trabalho?" Por que que eu perguntei isso para ela? Porque essa minha colega, que na época eu achava que era amiga, já tinha me dito que era uma coisa que era triste. O que eu queria fazer com essa pessoa era conversar, construir uma relação para que ela desabafasse, para que ela pudesse se curar disso, para que ela pudesse literalmente estar nesse lugar de conforto de falar sobre algo. E aí eu fui perguntando para ela, mas como que é para você? Aí beleza, né? Acabou que no final, essa modelo, que tinha problemas com a altura, falou com essa minha colega, que na época eu achava que era amiga, que eu era uma pessoa muito inadequada, que eu humilhei ela, que eu coloquei ela na posição de ser humilhada, e que eu fui maldosa, não sei exatamente como ela falou, só sei que essa minha colega barra amiga veio reclamar comigo, falando que não, porque você se acha melhor do que ela, você humilhou ela, brigando comigo. Só que qual que era o ponto? Aí precisa a separação. Antes de correr para me sentir culpada, precisa fazer uma separação de energia. Qual que era a minha energia? A minha energia era, calma, você disse para mim que ela tinha problema com isso. Você disse para mim que isso era algo que a machucava. Então, quando eu pergunto para ela, na melhor das intenções da gente construir uma relação, da gente construir uma amizade, não é com a intenção de machucá-la de nenhuma forma. Muito pelo contrário, era com a intenção dela poder se curar disso e entender que ela tem espaço. Porque a mensagem que eu trouxe para ela era essa, de que ela tinha espaço, de que ela ia conseguir, de que independente das inseguranças dela, ela ia conseguir. Só que por que eu falei isso? Porque o input já tinha vindo anteriormente. Só que aí, quando eu falo isso para essa pessoa não fala para mim que isso é desconfortável para ela. Ela vai falar para uma outra pessoa. Então, percebe como precisa separar toda a culpa, não só a minha, não só a dessa minha colega, mas dessa menina que tinha problema com a altura também. Separa toda a culpa. Por que ela não me disse que esse assunto era desconfortável para ela e que ela não queria falar sobre isso? Ela conversou comigo sobre o assunto, riu sobre o assunto, tratou o assunto com naturalidade para depois ir reclamar com essa minha colega. Então, antes de eu ser. Oi? Ah, sim. Antes de eu receber esse impacto e essa culpa, calma, vamos separar. Por que você me falou da sua amiga se era segredo? Entende? A responsabilidade primeiro é por que você falou algo para mim se era segredo dela? Se ela não queria que eu soubesse, por que você falou? Essa é a primeira parte. A segunda parte é por que ela não me disse que isso era algo desconfortável para ela e que ela não queria falar sobre mim? Porque
Eu, nesse momento, não tinha como saber. Foi a primeira vez que eu falei com ela. O único input que eu tinha é que ela tinha essa dor e eu tentei, né, encontrar uma forma de incentivar. E a outra parte, por que que as duas concluíram que eu era a pessoa que queria ser melhor do que ela? Sendo que o que eu disse, de fato, foi uma situação onde ela ia dar certo. Eu realmente acreditava e acredito no trabalho dela. Nunca mais eu vi, mas acredito. Então, qual que é o ponto? Antes de sair compensando as outras pessoas, de sair pedindo perdão, de sair compensando, de sair assumindo a cocriação das pessoas em relação a você, avalia primeiro se você é culpado. Qual é a sua porção de responsabilidade? Aí depois você avalia a porção de responsabilidade do outro, e aí depois que você avalia a porção de responsabilidade, aí sim você consegue fazer as devidas compensações. E não só as compensações, os movimentos de reposicionamento que precisam ser feitos. Que movimentos de reposicionamento são esses? Reposicionar a pessoa no seu círculo afetivo. O quanto de efeito essa pessoa causa em mim. E aí entender, ok, eu achava que essa primeira era amiga. Claramente não é. É porque ela é ruim? Não. É porque ela é maldosa? Não. É porque ela não serve para ser amiga? Também não. Tenho certeza absoluta que ela tem um monte de amigos. O ponto é, em relação a mim, precisa de uma reposição no meu círculo afetivo. Eu, por uma questão de autopreservação, e você tem o direito de preservar você mesma, você tem o direito de cuidar de você, você tem a permissão para se proteger, não só a permissão, o dever de se proteger. E aí você começa a reposicionar as pessoas. Ok, eu não vou desenvolver uma amizade com essa, porque eu não posso confiar, e eu também não vou desenvolver uma amizade com essa, porque eu também não posso confiar. No fim, bloqueei as duas. Simplesmente porque não tinha como confiar e eu não poderia permitir que essas pessoas me afetassem, porque a confiança foi quebrada. É importante, quando a gente entende sobre círculo afetivo, entender que ele é baseado na confiança. O quanto eu posso confiar nessa pessoa. Às vezes, a gente quer confiar, porque a gente quer intimidade. Quer trazer as pessoas para perto, quer construir intimidade. Então, a nossa carência, vou colocar aqui, a carência por intimidade faz você criar confiança onde não tem. Porque eu quero que essa pessoa seja íntima. Eu quero construir intimidade com as pessoas. Então eu começo a forçar confiança onde não tem. A intimidade está correlacionada diretamente com a confiança. Quanto mais você confia na pessoa, mais íntima essa pessoa pode ser de você. Ou seja, confiança cega só existe para quem você tem 100% de intimidade. Com quem você tem 100% de intimidade? Você. E talvez nem no seu ego você possa confiar cegamente. Você no seu eu superior. Por quê? Porque o seu eu superior dá para ter 100% de intimidade, seu ego também não dá, né? Então, qual que é o ponto? A gente entender que muitas das vezes, quando a gente está saindo de um ponto A e indo para um ponto B, e a gente cai no meio do caminho, é porque a gente está aceitando cocriações de outras pessoas na nossa realidade. E aí, a gente precisa verificar o quê? Merecimento. Só que o merecimento, ele é morto com culpa. A culpa mata o merecimento. Ou seja, se eu saio assumindo a culpa por tudo, eu estou matando o meu merecimento.